nós estávamos falando desse grupo que foi, estávamos falando, não é, deste trabalho que eles foram fazer, que Jesus os manda, como mandou os anteriores, e nós vimos aqui na semana passada as correlações de quando ele mandou os apóstolos e quando ele está mandando aqui os... É para a mesma coisa, não é? É para proclamar, e nós falamos assim, proclamar o reino de Deus, porque sim, foi isso que Jesus veio fazer. Essas são as sementes, só que o semeador ia embora. É por isso que eu queria falar, o semeador ia embora. E aí tinham que ficar o quê? Outros para dar continuidade. Nós podemos dizer que hoje também somos semeadores? Toda vez que, principalmente, nós exemplificamos, porque essa é a semeadura mais efetiva. Não vamos esquecer que tudo que Jesus falou, ele exemplificou. Então, essa semeadura exige exemplo. E nós também hoje podemos trabalhar como semeadores. Só que naquela época, então, Jesus dá a eles um poder, eles vão e realizam, e quando, por exemplo, eles vão curar e afastar os espíritos impuros, e não estão sozinhos, porque nenhum trabalho é feito, nenhum trabalho no bem é feito, ninguém realiza nada no bem sozinho. Iam de 2 em 2, mas não iam só os dois, não podemos pensar que iam só os dois. Iam espíritos com eles? Claro que iam. Então, quando eles chegavam, um espírito ali impuro num jovem, numa pessoa, e eles admoestavam, censuravam o espírito, diziam, afasta-te, vai-te embora. Ora, e aí, o que o espírito via? Aquele encarnado que estava sendo treinado? Ou ele via a luz que estava com eles? E eles iam embora. E aí Jesus diz a eles, ainda preparando-os para a tarefa. Eu acho que agora eu completei a ideia, não? Acho que agora consegui, enfim, completar a ideia. Curai os enfermos que nela, em cada cidade que eles passarem, houver, e dizei-lhes, está próximo de vós o reino de Deus. Bom, aqui tem, onde está o reino de Deus? É um lugar físico? Não é um lugar físico. O reino de Deus é um lugar dentro de nós. Né? É uma instância de progresso em que vamos fazer brilhar a nossa luz até a tal ponto que a plenitude estará em nós. E Jesus diz que o reino de Deus está próximo. O que poderia nos trazer esta certeza da qual Jesus fala? Porque ele não fala, pode ser que venha, pode ser que não. Ele traz uma certeza. Ora, chegou até nós o enviado de Deus. Chegou até nós o Cristo. Chegou até nós o semeador. Aquele que traz as sementes para o nosso coração, que são a palavra de Deus. Portanto, naquele momento, o reino de Deus nunca esteve tão próximo de nós. Nós estamos trabalhando essa aproximação, mas vejamos que naquele momento, naqueles 3 anos, chegou à humanidade um diferencial como nunca. Nós demos um salto quântico no nosso potencial de crescimento espiritual e moral. Recebemos o maior código de moralidade que a humanidade já recebeu, que é o Evangelho. Que o Evangelho é a lei de Deus, a segunda revelação das leis de Deus, e nós o recebemos. Um divisor de águas. A partir dali, nunca esteve tão perto de nós o reino de Deus. O que nos afasta do reino de Deus, tendo nós recebido o Evangelho, que é a palavra de Deus, o que nos afasta? A prática. Porque nós recebemos, mas agora temos que assimilá-lo em nós. Está lá na nossa base. Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, em tese, um dia alcançaríamos o reino de Deus. Mas a chegada de Jesus fez com que o processo fosse de... Imaginemos se a humanidade não tivesse recebido Jesus. Íamos continuar progredindo?
íamos. Progresso é uma lei de Deus. Mas isso que nós conseguimos em 2.000 anos, talvez levasse 8.000. Então, Jesus veio e nos deu algo extremamente quase palpável. Ali, um corpo de ideias que em si só nos permite não nos desviarmos do caminho reto. Sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos lá, gente, me ajuda a ajudar vocês. Fiquem aqui neste caminho que eu estou trazendo. Então, o reino de Deus nunca esteve tão próximo. Mas o que ele diz é, dizei quando entrar na cidade, está próximo de vós o reino de Deus. Versículo 10. Na cidade em que entrardes e não vos receberem, pode acontecer, não é? Lembra que ele pede para que eles achassem uma casa, e quando fossem acolhidos nessa casa, não mudassem para outra, ficassem lá até o final do trabalho naquela cidade. Então ele diz que se eles chegassem numa cidade e nem uma única casa os recebesse, nesse caso, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, esfregamos em vós. Seria dar simplesmente ao outro que fez a escolha. Desculpem. Leopoldina, minha querida, seja bem-vinda. É a primeira vez, não, Leopoldina? Seja muito bem-vinda. Regina, minha querida, seja bem-vinda. Núria, minha querida, seja bem-vinda. Núria, você já esteve aqui conosco antes? Seja muito bem-vinda. Está bem? Perdão, eu me distraí e não cumprimentei mais as pessoas. Saindo pelas ruas, até o pó da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, esfregamos em vós. Eles não ficaram ali, não foi porque eles não tivessem querido ficar, certo? Então, se no futuro eles não conseguirem uma paz, uma consequência espiritual que eles desejam alcançar, alegrias, realizações, bênçãos, que eles não teriam o quê? Do que reclamar, porque apenas eles seriam os responsáveis pelo que iria acontecer com eles. Não teriam. Então, daí, olha, esfregar quer dizer, esfregar a consequência da sua escolha. Nós não vamos ficar, não é porque nós excluímos esta cidade. Nós não ficamos porque vocês decidiram que era para que não ficássemos, e tudo bem. Até logo. Todavia, sabei que está próximo o reino de Deus. Ou seja, embora eles fossem embora eles entregassem àqueles todos a decisão de não entrar em contato com o que eles tinham a dizer, eles deixavam lá o que era fundamental que eles soubessem, e que Jesus tinha deixado aqui, ele mesmo está instruindo, não é? Que eles proclamassem o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. É claro que eles ficariam apenas com essa informação totalmente desconectada de qualquer sentido, não é? Quando num futuro qualquer, na espiritualidade, eles ouvissem falar do reino de Deus, eles dizem, mas eu já ouvi isso. Disseram que estava próximo, mas nós não quisemos ouvir. Nunca é de todo problema nada disso, ok? Por quê? Porque nós estamos sempre voltando. Sempre voltando. Não é nem sempre voltando, é sempre voltando. Leopoldina, Núria. Heitor, seja bem-vindo. És definitivamente, Heitor, o bendito fruto entre as mulheres aqui.
Seja bem-vindo. Vejamos. Todavia sabei que está próximo o reino de Deus. Eu vos digo que naquele dia... Então vejamos, que dia é este? Que dia é este? Porque existe o reino de Deus que está dentro de nós, não existe? Mas nas bem-aventuranças, Jesus diz o quê? Que os mansos herdarão a terra. Existe um outro dia. Existe um dia subjetivo dentro de nós, quando nós entraremos, por progresso nosso, esforço nosso, em contato com instâncias mais puras dentro de nós, ou menos impuras primeiro e depois cada vez mais puras. Bom, sempre são cada vez mais puras. Então, há este dia subjetivo, nós, mas há um dia objetivo. Os mansos herdarão a terra. Isto não é algo num sentido apenas espiritual, mas no sentido objetivo. Haverá uma separação, e Jesus fala, não é, do joio e do trigo, e o joio será levado para ser queimado. E é claro que fogo, na questão espiritual, sempre vai falar de purificação, nunca destruição. O fogo é purificador. Portanto, os espíritos que não estiverem herdando a terra num determinado momento serão transferidos para um outro mundo, para continuar o processo de purificação na condição de joio, porque aqui ficarão apenas os que estiverem na condição de trigo, não é? E aí Jesus vai falar, naquele dia. Eu vos digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então vejamos que não há mais uma questão subjetiva. Ele fala claro que não é aquela cidade, não é? Somos ainda nós, mas de algo muito mais aqui ligado à materialidade, não é? Num progresso também dos mundos. Então, naquele dia, haverá... Por que ele fala de Sodoma e Gomorra? Conhecem, não é? Sodoma e Gomorra, duas cidades citadas no Antigo Testamento que foram destruídas pela ira de Deus, porque lá tinha só o quê? Só pecador. Mas eles conheceram o Cordeiro de Deus, eles conheceram o Messias, eles conheceram o Cristo. A cidade deles recebeu a oportunidade de ter as revelações que essas cidades visitadas pelos discípulos estavam tendo? Não. Então, Jesus vai dizer que Sodoma e Gomorra, vamos lá ver exatamente o que diz aqui, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, seria o quê? Atenuante, não é? São os atenuantes da justiça. Mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, que tinha, claro, todo mundo sabia, todo mundo já sabia, do Nazareno. Todo mundo. Vinham pessoas de longe buscar Jesus. A fama o precedia. Mas não vamos esquecer que uma cidade que realmente ele não fez sucesso nenhum, não sei o que pode falar, sucesso é uma brincadeira, mas que realmente foi aonde ele cresceu, foi lá em Nazaré mesmo, não é? Por quê? Mas esse não era o filho do carpinteiro? E Jesus vai dizer que ninguém é profeta na sua própria terra. Não é? Mas ainda é um atenuante. Já aqueles que simplesmente Jesus era para aquelas pessoas apenas uma referência como aquele que saía curando, que saía afastando, né? Expulsando os daimones, e falava coisas muito bonitas. Coisas que acalmam a alma. E Jesus tinha esse magnetismo, não é? Ele prendia atenção, mas ele não foi ele. Ele mandou discípulos irem à frente dele, mas com recursos. Foram também, claro que foram, não imaginemos. Nós aqui, somos um canal que temos várias tarefas. Inclusive, não é? Evangelho no lar, reunião de radiação. Nessas tarefas, é claro que precisamos da presença de quem? Da equipe espiritual. Aqui continua sendo um trabalho de quem?
de Jesus. Todo o trabalho que é feito no canal é de Jesus. Portanto, se é assim, e Jesus disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E não disse um, porque ninguém atua no bem sozinho. Pode ter um só encarnado, mas vai ter um outro ali, um outro desencarnado. Então, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele poderia, quando um sair para fazer o bem em meu nome, não. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles.